Aprender sempre, terceiro ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa. Parte 2, volume 2, atividade 1, Brinquedos e brincadeiras. Leia junto com uma pessoa de sua família ou com um responsável por você o texto a seguir. Passa-anel. Material: um anel. Participantes: no mínimo 5 participantes. Objetivo: passar o anel a um participante sem que ninguém perceba. Os demais precisam descobrir com quem está o anel. Como brincar? Escolha um dos participantes para passar o anel e os demais devem se sentar em círculo, com as mãos unidas e entreabertas, como uma concha fechada. O passador do anel, com as mãos fechadas, passa por todos os participantes, simulando entregar o anel aos demais. Sem que ninguém perceba, ele passa apenas para uma pessoa. Todos permanecem de mãos fechadas, inclusive o que recebeu o anel. O passador escolhe uma pessoa para tentar adivinhar quem está com o anel. Se acertar, é um novo passador. Se errar, o passador repete a pergunta até alguém acertar. Então, aqui na imagem, nós temos algumas crianças brincando. Olha a mãozinha delas, ficam fechadas como se fosse uma concha e vão passando o anel, tá certo? Número 7. Leia novamente o texto e responda as questões. Letra A. Localize e circule diretamente no texto qual material é necessário para realizar essa brincadeira. B. No texto, localize e pinte com lápis de cor a informação em que se explica para quantas pessoas o passador precisa passar o anel. Responda abaixo. Então, além de localizar no texto e pintar com lápis de cor, também é necessário escrever a resposta neste espaço. Letra C. É possível que apenas 2 pessoas realizem essa brincadeira? Explique. Então, vocês vão colocar a resposta de vocês neste espaço. Letra D. Você conhecia essa brincadeira? Conte sua experiência. Então, quem conhece vai colocar aqui sim e vai escrever qual foi sua experiência com essa brincadeira, tá certo? Vamos lá para a possível correção. Letra A. Tinha que localizar e circular diretamente no texto qual era o material necessário para realizar a brincadeira. Então, lá no texto, vocês vão procurar a palavra anel e vão circular, porque esse é o material necessário para essa brincadeira de passanel. Letra B. Vocês tinham que localizar e pintar com lápis de cor a informação que explica para quantas pessoas o passador precisa passar o anel e também responder nesse espaço. O passador do anel, com as mãos fechadas, passa por todos os participantes, simulando entregar o anel aos demais. Sem que ninguém perceba, ele passa apenas para uma pessoa. Então, vocês vão localizar no texto e vão pintar com lápis de cor. Letra C. É possível que apenas 2 pessoas realizem a brincadeira? Explique. Não. No texto diz que o mínimo são 5 pessoas, pois uma pessoa tem que adivinhar com quem está o anel. 2 pessoas seria óbvio saber com quem estaria o anel. Então, se a gente brincar com 2 pessoas, não ia dar para fazer a brincadeira. Se o anel está comigo e eu tenho que passar para alguém, o anel ficaria ou comigo ou com um próximo colega. Então, 2 pessoas não dá para brincar de passar anel. Letra D. Você conhece essa brincadeira? Conte a sua experiência. Eu conheço a brincadeira
e eu brincava com os meus amigos na escola. Então, toda vez que tinha um momento de recreação, nós brincávamos de passa-anel. Tinha bastante gente, então era bem divertido e a gente demorava muito tempo para adivinhar devido à quantidade de amigos na brincadeira. E vocês conheciam? Já brincaram? Observem, façam a correção. Leia com uma pessoa de sua família o texto que descreve uma brincadeira. Então, nós vamos ler outro texto. Mãe da rua. Material: X. Participantes: no mínimo 5 participantes. Objetivo: atravessar para o outro lado da rua sem ser pego pela mãe da rua. Como brincar? Com um giz, desenhe 2 traços paralelos com uma distância de cerca de 2 metros entre eles. O espaço entre os traços simulam a rua e o lado externo, as calçadas. Escolha quem será a mãe da rua. Ela deverá ficar entre as 2 linhas. Forme 2 grupos. Cada um deles assume uma das calçadas. Os participantes devem atravessar de um lado para o outro, sem que a mãe da rua o impeça. Quem for pego fora da calçada pela mãe da rua, passa a ser a nova mãe da rua. É preciso atravessar a rua com um pé só. Então, aqui nós temos uma imagem da brincadeira. Então, tem a mãe da rua, as crianças, e para elas atravessarem de um lado para o outro, elas têm que estar pulando de um pé só, tá certo? Corrigindo, então, na letra A, da número 8, disse que nós temos que localizar e circular diretamente no texto qual o objetivo do jogo. Então, o objetivo do jogo é atravessar para o outro lado da rua sem ser pego pela mãe da rua. Então, esse é o objetivo. Então, vocês vão lá no texto e vão circular o objetivo do jogo. Letra B. O que acontece quando a mãe da rua pega alguém fora da calçada? Quem for pego fora da calçada pela mãe da rua passa a ser a nova mãe da rua. Letra C. Nesta atividade, não é preciso nenhum objeto para brincar, certo? Leia as brincadeiras a seguir e circule apenas as que também não precisam de objetos. Então, aqui nós circulamos esconde-esconde, pega-pega, balança-caixão, stop, morto-vivo e telefone sem fio. Então, essas brincadeiras não precisam de um objeto. Por exemplo, lencinho na mão, nós precisamos do lencinho para poder brincar. O jogo com baralho, nós precisamos do baralho para brincar. O bingo, nós precisamos das peças, nós precisamos das cartelas, não é mesmo? Letra D. Você conhecia essa brincadeira? Conte a sua experiência. Então, neste espaço, vocês vão contar a experiência de vocês. Vocês brincavam? Como que foi? Eu coloquei a minha experiência. Sim, eu brincava com meus amigos na casa da minha avó. Então, aos finais de semana, eu brincava de mãe da rua com os meus primos e com os meus amigos. Era muito divertido. E vocês? Escrevam aí neste espaço. Número 9. Você leu as instruções das brincadeiras Passa-Anel e Mãe da Rua. Analise o que os textos têm em comum. Letra A. Para que eles servem? B. Quem são os possíveis leitores destes textos? Letra C. O que não pode faltar quando precisamos escrever uma instrução para brincar? Letra D. Essas brincadeiras aparecem na conversa que teve com seus familiares? Então, conversando com os familiares de vocês, apareceram essas brincadeiras? Vocês vão escrever aí, tá certo? Então, na letra A,
Para que servem os textos e as instruções? As instruções servem para nos explicar como brincar. Então, lá tinha os detalhes, ensinando a nosso posicionamento, como que nós tínhamos que estar para poder brincar de Passanel e Mãe da Rua. Esses dois textos nos ensinam como brincar e nos apresentam essa brincadeira, tá certo? Letra B. Quem são os possíveis leitores desses textos? Quem que gosta muito de jogos e de brincar? Geralmente as crianças. Então, geralmente as crianças querem aprender jogos e brincadeiras novas. Letra C. O que não pode faltar quando precisamos escrever uma instrução para brincar? O que vocês acham? A instrução deve ser cheia de detalhes, explicar como brincar corretamente, nos mostrar como realizar essa brincadeira, se vamos precisar de algum objeto, quantos participantes, então tem que ter todos os detalhes. E na letra D, vocês vão colocar se essas brincadeiras foram mencionadas nas conversas que vocês tiveram com os familiares de vocês sobre as brincadeiras, tá certo? 10. Escolha uma brincadeira que apareceu na conversa com seus familiares ou que você conhece e escreva as instruções como brincar. Então, vocês vão colocar o nome da brincadeira. Por exemplo, vocês podem colocar aqui pega alto, pega ajuda, pega corrente, esconde, esconde. Vocês vão colocar a brincadeira que vocês conversaram com os familiares de vocês ou a que vocês conheçam. Então, vocês vão colocar aqui. O material. Precisa de algum material, algum objeto para essa brincadeira? Participantes. Quantas pessoas podem participar dessa brincadeira? O objetivo dessa brincadeira e como brincar, tá certo? Então, vocês podem olhar o texto que tem de exemplo, Passanel, Mãe da Rua, eles foram detalhistas. Então, vocês vão colocar os detalhes dos jeitinhos de vocês, explicando como que brinca, tá certo? Você deve saber que uma brincadeira pode ter muitas variações. Leia uma versão da brincadeira. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Participantes. A partir de 3 participantes. Objetivo: encontrar todos os participantes escondidos. Como brincar? Um dos participantes fica de costas para o grupo, de olhos fechados, e começa a contar até 10, bem devagar, para que os demais possam procurar um lugar a fim de se esconder. Quando contar até 10, deve-se certificar se todos se esconderam e pergunta: posso ir? Se ninguém responder, significa que todos estão escondidos e então já pode procurá-los. Quando encontrar alguém, corra até o lugar que contou até 10 e diga 1, 2, 3, o nome da pessoa que encontrou. Se o participante encontrado chegar primeiro, diz 1, 2, 3, seu nome. O primeiro a ser encontrado pelo perseguidor é o próximo a perseguir. Converse com seus colegas sobre a versão lida. É a que você conhecia? Você conhece essa versão? Já brincou de esconde-esconde nessa versão? Procure lembrar das versões que você conhece para essa brincadeira. Converse com seus familiares sobre novas possibilidades de versões dessa brincadeira. Quando eu brincava de esconde-esconde com os meus primos e amigos, nós usávamos esta versão. E vocês? Conversa com os familiares de vocês. Verifiquem se há possibilidade de ter outras versões, tá certo? Número 11. Agora é a sua vez de fazer uma adaptação. O objetivo é criar uma nova versão. Fique atento à estrutura do texto e à linguagem utilizada. Então, vocês viram lá o texto do esconde-esconde, agora vocês vão criar um esconde-esconde diferente. Um esconde-esconde com outra versão. Por exemplo, nós temos a brincadeira Atravessar o Rio Vermelho, que é a mesma coisa do elefantinho colorido.
A pessoa fala uma cor e a pessoa tem que ter aquela cor e atravessar do outro lado. Só que no elefante colorido, dependendo da versão, a criança tem que correr de uma perna só, que lembra a mãe da rua. E tem a versão do Mar Vermelho, que a pessoa não precisa andar de um pé só. Então, as brincadeiras possuem muitas versões. E agora chegou o momento de vocês criarem uma nova versão para essa brincadeira do esconde-esconde. Vamos lá? Prestem atenção na estrutura, coloquem um nome, se vai ter que usar algum material, número de participantes, o objetivo e como brincar. Prestem bastante atenção. Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos!